Você pode ter descoberto que a Apple parou de usar chips Intel em seus computadores, o que surpreende considerando que Steve Jobs disse isso em 2005. Quando olhamos para a Intel, eles têm um excelente desempenho. Mas eles possuem algo muito importante para nós. O consumo de energia é tão crucial quanto o desempenho. E avaliamos isso pelo desempenho por watt. Qual é a relação entre energia e desempenho para 1 watt? E quando olhamos para os planos futuros projetados para meados de 2006 e além, o que vemos é que o PowerPC nos dá cerca de 15 unidades de desempenho por watt, mas o plano futuro da Intel nos dá 70. E o que Jobs disse ali era verdade, mas isso foi quase 2 décadas atrás, e o relacionamento entre a Apple e a Intel tem sido instável. Nos primeiros Macs, os chips eram fornecidos pela Motorola. No início, eles se saíram bem. Mas em 1990, eles atingiram um platô, principalmente porque a Motorola priorizou o mercado de computadores embutidos em vez do mercado geral de PCs. Isso permitiu que outras empresas criassem chips mais adequados para PCs. E eles fizeram. Os chips x86 da Intel eram mais rápidos e compatíveis com diversas aplicações de hardware e software para PC. Os chips Reduced Instruction Set Computing da Sun Microsystems e outras empresas ofereciam maior desempenho e eficiência em estações de trabalho de ponta. Os chips ARM, apesar de ainda incipientes, eram usados em computadores portáteis por seu baixo consumo energético. Quando a Apple procurou um novo fornecedor de chips para substituir a Motorola, a Intel era uma escolha de topo, mas não ideal. A Intel já estava alinhada com a Microsoft e os principais fabricantes de PCs, deixando a Apple com pouca margem para negociar o preço. Além disso, o pequeno volume de vendas faria da Apple um pensamento secundário para a Intel. A Apple queria se associar a uma empresa com posição menos sólida no mercado de PCs. E nos anos 90, essa empresa era a IBM. A empresa que Steve Jobs desprezou em 1985 estava ansiosa para se associar à Apple no início dos anos 90. Até então, a participação de mercado de computadores pessoais da IBM havia diminuído de 40% em 1981 para uma estimativa de 14% em 1990. E isso se deveu principalmente a Compaq. Eles queriam copiar o PC da IBM para cloná-lo. Como eles poderiam fazer isso legalmente? Bem, bem-vindo ao mundo da engenharia reversa. Veja como clonar um PC. A IBM facilitou a cópia do microprocessador que estava disponível na prateleira da Intel, e as outras peças vieram de muitas fontes. Em novembro de 1982, Rod Kenyon revelou o resultado. Trouxe hoje um notebook compacto. Quando Bill Merto, cofundador da Compaq, apareceu em um programa de TV a cabo, seu argumento de venda era claro: compatibilidade total com a IBM. Todos os principais softwares populares rodam no IBM. Computador pessoal. Computador portátil compacto que se estende por todo o software para a IBM. Sim, tudo funciona no compacto. O compacto foi um sucesso instantâneo em seu primeiro ano. Pela força de ser exatamente como a IBM, mas um pouco mais barato, eles venderam 47 mil PCs. Ao copiar a tecnologia da IBM sem violar patentes, os novos fabricantes de PCs conseguiram fazer computadores mais baratos e compatíveis com o software da IBM, mas faltava um sistema operacional, que foi onde a Microsoft entrou. E onde cada fabricante de clone comprava seu sistema operacional? Microsoft, claro. Em meados dos anos 80, era a época de ouro para o Bill. O jovem empreendedor previu um PC em cada mesa e lá rodando o software da Microsoft. Com vendas em queda e margens de lucro estreitas, a IBM precisou encontrar uma nova forma de competir no mercado de PCs. E o que eles perceberam é que vender o chip do computador em vez de vender o computador inteiro era realmente mais lucrativo. Porém, a Intel já dominava o mercado de chips. Então, a IBM precisava se associar a uma empresa que quisesse competir contra a Intel e a Microsoft. E essa empresa era a Apple. Então, os dois criaram a aliança AIM em 1900. Ao longo dos anos, a Apple colaborou com diversas empresas e organizações da indústria para desenvolver tecnologias que atendem às necessidades de seus clientes. Nenhuma dessas alianças recebeu tanta atenção quanto o nosso amplo acordo com a IBM. O acordo entre a IBM e a Apple envolveu 5 iniciativas tecnológicas.
A segunda iniciativa envolveu a IBM e a Motorola, parceira tecnológica de longa data da Apple e fornecedora de microprocessadores. Juntos, Apple, IBM e Motorola lançarão uma nova linha de microprocessadores de conjunto de instruções reduzido chamada PowerPC. As três empresas estabeleceram 5 objetivos juntas, sendo o principal a criação do novo chip de processamento PowerPC. Acabou sendo o mais bem-sucedido dos 5 objetivos da aliança AIM e deu à Apple e à IBM uma chance real de competir contra a Intel e a Microsoft. E a entrada do PowerPC no mercado de chips foi levada a sério, razão pela qual a Intel respondeu fazendo algo um pouco estranho para os fabricantes de chips. Eles começaram a exibir anúncios de TV como este. Se você quer que seu software Windows rode rápido, então precisa de uma fonte de energia potente por dentro. Uma fonte que pode gerar a energia que seu software precisa. O acessível Intel 486 o alimenta e executa seu software. A velocidade da luz. Intel, o computador por dentro. Essa abordagem era estranha, pois os clientes normalmente não compram chips de computador. O objetivo da Intel era criar reconhecimento de marca para que os clientes, ao comprarem um computador, fossem mais propensos a escolher um com chip Intel. Em resposta aos anúncios de TV, Apple, IBM e Motorola veicularam os próprios, mas com menos eficácia. Com o Intel dentro, é assim que um computador aprende um novo sistema operacional. Coma foi da quem está morto. Com o PowerPC da Motorola, no entanto, a situação é totalmente distinta. Ele pode executar quase tudo o que o PowerPC para a Motorola, porque o que você quer por dentro é um futuro. Você provavelmente nunca ouviu falar do Chip Reduced Instruction Set Computing, mas com certeza já ouviu falar do Intel Inside. Não apenas pelos anúncios de TV, mas pelos adesivos que a Intel pagou para colocar em tantos computadores quanto possível. Mas isso não era o mais importante para os clientes. O que eles realmente se importavam era com o desempenho. E foi aí que o PowerPC brilhou. Quando Steve Jobs retornou à Apple, em 1996, havia especulações de que ele poderia acabar com a aliança AIM e parar de usar os chips PowerPC. Mas em vez disso, ele fez isso. Essa coisa é o processador PowerPC G3. G3 refere-se à terceira geração do processador PowerPC. Este processador foi desenvolvido pela parceria de longa data entre a Motorola, Apple e IBM. Ao contrário do que você pode ler, essa parceria está viva, saudável e produzindo coisas maravilhosamente doces. Estamos de fato alcançando um ponto ideal no PowerPC nos próximos anos, especialmente comparado ao Pentium. E esse comentário de ponto ideal do Jobs foi realmente bastante revelador, pois implicava que a vantagem do PowerPC sobre a Intel era apenas temporária. E ele estava certo, porque enquanto o chip PowerPC G3 e G4 eram de 2 a 3 vezes mais rápidos do que seus equivalentes da Intel, isso mudou com o G5. Apesar de não parecer assim quando revelado inicialmente, estamos entregando hoje o computador pessoal mais rápido do mundo. E estamos chamando-o de G5. Agora, o G5 tem algumas propriedades incríveis. Número 1, é um processador de 64 bits. É o primeiro processador de desktop de 64 bits do mundo. O G5 foi o chip mais rápido do mundo por cerca de um mês. A AMD lançou seu processador Opteron de 64 bits, que era cerca de 25% mais rápido. Então, um ano depois, a Intel lançou o chip Intel 64, que teve um desempenho tão bom quanto o G5. Isso foi significativo, pois foi a primeira vez que a Intel igualou o desempenho de um chip PowerPC. O chip G5, na verdade, tinha um desempenho por watt pior do que o G4. Isso implicava que mais energia era necessária para atingir o mesmo desempenho. Isso ia contra o objetivo da Apple de ter o chip com o melhor desempenho por watt do mercado. Isso criou alguns problemas. Isso facilitou a competição da Intel com a Apple.
Em segundo lugar, demandou um sistema térmico mais potente para o Power Mac. E terceiro, tornou quase impossível incluir em um laptop. Com 64% dos Macs vendidos sendo laptops, era crucial que o PowerBook da Apple apresentasse seu mais recente chip G5. Isso ameaçou não apenas a Apple, mas a aliança AIM como um todo, porque dependia de cada empresa se beneficiar da parceria. Como chips de maior desempenho para a Apple, uma fonte adicional de receita para a Motorola e um retorno ao domínio do mercado de PCs para a IBM. Porém, no começo dos anos 2000, nenhum deles recebia isso. A IBM desacelerou o desenvolvimento de chips PowerPC para focar em seu negócio mais lucrativo de servidores e corporativo. Isso levou a Motorola a não conseguir lucratividade devido às baixas economias de escala, forçando a Apple a esperar mais por chips novos e melhorados. Isso fez Steve Jobs fazer uma promessa no palco que depois teve que voltar atrás. E quanto ao futuro? Estamos a 2 GHz hoje. Hoje, a IBM e a Apple estão anunciando que dentro de 12 meses estaremos a 3 GHz. 3 GHz de clock do processador. Isso é um aumento de 50% em 12 meses. Portanto, acredite em mim, essa arquitetura tem potencial. Então esses são os novos Power Macs. Quero falar sobre 2,5 GHz, porque há um ano eu disse que teríamos 3 GHz dentro de um ano. O que aconteceu? O G5, como você sabe, é um chip de grande complexidade. Na indústria de semicondutores, para acelerar o funcionamento, eles tradicionalmente reduziram as geometrias. O PowerPC estava sendo produzido em geometrias de 130 nanômetros. No último ano, a indústria de semicondutores passou de 130 para 90 nanômetros, visando maior velocidade. Sem problema. Bateu na parede. A indústria inteira bateu na parede em 90 nanômetros. E tem sido muito mais difícil do que as pessoas pensavam. Enquanto Jobs afirmava que toda a indústria de chips havia estagnado, ele estava apenas parcialmente correto. Enquanto o desenvolvimento de chips Reduced Instruction Set Computing desacelerou, o de chips x86 da Intel não. E isso foi comprovado um ano depois, em 2005, quando Steve Jobs anunciou isso. Queremos estar constantemente fazendo os melhores computadores para você e para o resto de nossos usuários. E então é hora de uma terceira transição. E sim, é verdade. Vamos começar a transição dos processadores PowerPC para Intel e vamos começar agora para você e para nossos clientes no próximo ano. 2 anos atrás eu me levantei aqui na sua frente e prometi isso a você. E ainda não conseguimos entregar isso a você. Muitos de vocês gostariam de um G5 no seu PowerBook, mas ainda não conseguimos entregar isso. Mas esses nem são os motivos mais importantes. Os motivos mais importantes são que, ao olharmos para o futuro, podemos imaginar alguns produtos incríveis que queremos construir para você, e não sabemos como construí-los com o futuro roteiro do PowerPC. E quando olhamos para os roteiros futuros projetados para meados de 2006 e além, o que vemos é que o PowerPC nos dá cerca de 15 unidades de desempenho por watt, mas o roteiro da Intel no futuro nos dá 70. E então isso nos diz o que temos que fazer. Agora, aquele gráfico projetando o desempenho por watt no ano seguinte acabou sendo muito preciso, e foi semelhante ao que a Apple viu quando mudou da Motorola para o PowerPC nos anos 90. Naquela época, o chip Pentium da Intel exigia 7,5 vezes mais energia do que o PowerPC. E essa métrica é algo que você verá a Apple referenciar repetidamente ao longo de sua história. Porque, embora seja fácil tornar um chip mais poderoso consumindo mais energia, isso gera mais calor e drena mais energia. Colocar esse chip em um laptop o deixaria tão quente que você poderia fritar um ovo nele, além de consumir tanta bateria que precisaria estar sempre conectado à tomada. Então, ao priorizar o desempenho por watt, a Apple garantiria a maior velocidade possível sem sacrificar a praticidade. Agora, a Apple eventualmente incluiu o primeiro chip Intel no iMac e MacBook Pro em janeiro de 2006 e comemorou isso com essa interação estranha no palco.
Mas a introdução do MacBook Pro deixou claro o quanto o chip Intel era melhor. Um PowerBook G4 comparado ao novo MacBook Pro Core Duo. Inteiro 4,5 vezes mais rápido, de 6.7 para 30.3. Carregando 5 vezes e 2 vezes mais rápido. Então o novo MacBook Pro é o notebook Mac mais rápido de todos os tempos. Agora, a Apple colocou chips Intel em todos os seus computadores e, como na mudança para PowerPC, houve uma lua de mel inicial. Os usuários desfrutaram de um desempenho 2 a 3 vezes mais rápido no iMac e 4 a 5 vezes mais rápido no MacBook Pro em um design que era ainda mais fino que o PowerBook anterior. Lembra quando Steve Jobs disse que havia certos produtos que a Apple não conseguiria construir com PowerPC? Graças à Intel, vimos um desses produtos em 2008. Ele se chamava MacBook Air, o laptop mais fino do mundo. Construí-lo não foi fácil. Algo tão compacto precisava de um processador menor e mais eficiente em energia do que o fornecido prontamente pela Intel. A Intel concordou em colaborar com a Apple na criação de um novo chip menor, otimizado para a placa lógica do MacBook Air. Um Mac completo nesta placa. E você pode pensar, o que há de tão especial nisso? Bem, é isso o tamanho da placa. É realmente minúsculo. E colocar um Mac inteiro nessa coisa foi uma incrível façanha de engenharia. E nós não comprometemos o desempenho. O MacBook Air usa o Intel Core 2 Duo. Temos um ótimo relacionamento com a Intel. Ambas as empresas são movidas por engenharia e adoram desafiar uma a outra. E a Intel tem enormes quantidades de tecnologia. Então, quando estávamos construindo este produto, pedimos que eles considerassem algo. Este é o incrível chip Core 2 Duo deles, certo? É um arraso. Dissemos que queremos esse chip neste produto, mas precisamos ir para uma embalagem menor. O mesmo chip em uma embalagem menor. Parece fácil, mas não é. Eles gastaram muito, investiram muito em engenharia para criar isso para nós. Este é o mesmo chip em um pacote que é 60% menor. E é uma das razões pelas quais construímos o MacBook Air. Parecia que a Apple havia encontrado um fornecedor de chips adequado, que construía os processadores mais poderosos com ótimo desempenho por watt, e colaborava diretamente com a Apple para criar chips otimizados para seus produtos. Mas o MacBook Air provou ser uma exceção em vez da regra. Na maioria dos casos, a Apple utilizou os processadores de tamanho único da Intel usados em centenas de desktops e laptops distintos. Isso significa que a Apple não podia assegurar um chip otimizado de acordo com a capacidade térmica, duração da bateria ou requisitos de desempenho de um produto. Com o tempo, isso se tornaria um problema cada vez maior, especialmente quando a Apple se tornou mais uma empresa de dispositivos móveis do que de computadores. Durante o desenvolvimento do iPhone, a Apple pediu à Intel para construir seu chip, dando-lhes acesso a um mercado que se tornaria o mais valioso na indústria de tecnologia. Mas o então chefe executivo de operações Paul Otellini afirmou não ter interesse em fabricar chips para smartphones, dizendo: "Isso foi antes do lançamento do iPhone e ninguém sabia o impacto que ele teria." No final do dia, eles estavam interessados em um chip e queriam pagar um preço específico por ele, nenhum centavo a mais. E esse preço estava abaixo do nosso custo previsto. Eu não conseguia ver isso. Não era algo que pudesse ser compensado no volume. No contexto, foi uma decisão de negócios razoável. Os chips de smartphones são construídos na arquitetura ARM, diferente da arquitetura x86 usada pela Intel. Construir um chip ARM para smartphones levaria anos e bilhões de dólares. Eles enfrentariam uma séria concorrência de fornecedores de chips ARM, como Samsung e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, em uma indústria onde os preços dos chips são baixos e as margens de lucro pequenas. A Intel não considerava que o baixo retorno compensaria o alto investimento. O problema era que a previsão de custo da Intel para fabricar o chip estava errada, e o volume de chips para smartphones que teriam vendido era 100 vezes maior que o esperado. Otellini disse que, em retrospectiva, deveria ter confiado em seu instinto e arriscado desenvolver um chip Intel para o iPhone. Como ele não fez isso, a Apple buscou outro parceiro e encontrou a Samsung, que forneceu chips ARM para os 3 primeiros iPhones.
Enquanto isso, a Apple entendeu que mesmo que a Samsung continuasse a fornecer chips decentes para o iPhone, haveria um inevitável patamar de desempenho, como houve com a Motorola nos anos 90 e PowerPC nos anos 2000. Ademais, a Samsung não podia fabricar chips otimizados especialmente para o iPhone. Em vez disso, eles adotariam a abordagem da Intel de criar chips de tamanho único para vários smartphones, fazendo com que os iPhones perdessem uma vantagem competitiva de desempenho. Para obter os chips otimizados necessários para produtos futuros, a Apple precisou construí-los por conta própria. Em 2008, a Apple fez uma rara aquisição de 278 milhões de uma empresa de semicondutores chamada PA Semi. Isso surpreendeu muitos especialistas da indústria, que disseram que usar os chips da PA Semi não fazia sentido algum e que duvidavam que a Apple planejava entrar no jogo de design de chips tão cedo. Esse ceticismo pode parecer surpreendente hoje, mas nos anos 2000 era inédito grandes empresas de tecnologia criarem seus próprios chips, pois não havia como alcançar as economias de escala necessárias para ser lucrativo. É por isso que existem tão poucos fabricantes de chips hoje. Isso permite que cada empresa cresça mais e distribua seus custos fixos por um número maior de chips vendidos, resultando em um custo reduzido por unidade. A decisão da Apple de construir seus próprios chips para uso exclusivo em seus produtos parecia ser um péssimo negócio que destruiria sua margem de lucro. Mas Jobs, seguindo o conselho de Tim Cook, diretor operacional da Apple na época, entendeu que o iPhone se tornaria tão popular que eles poderiam alcançar as economias de escala necessárias para não apenas manter sua margem de lucro, mas aumentá-la. E os 150 engenheiros da PA Semi eram exatamente o que a Apple precisava para projetar esses chips. O problema era que eles não podiam usar os processadores existentes da PA Semi. Esses foram construídos na arquitetura de energia ultrapassada da IBM, com a qual a Apple tinha experiência profunda em seus chips PowerPC. Um chip totalmente novo teria que ser projetado com base na arquitetura ARM, pois foi desenvolvido para maximizar o desempenho por watt, exatamente o que a Apple buscava para seus produtos. Levou quase 2 anos para completar seu primeiro chip personalizado, o A4, introduzido com o iPhone 4 em 2010. O A4 tornou o iPhone cerca de 40% mais rápido, aumentou a duração da bateria em conversação de 5 para 7 horas e tinha um design 21% mais fino. O chip trouxe benefícios não só para os clientes, mas também para a Apple, pois eliminaram o pagamento de taxas de licença a fornecedores, reduzindo os custos de componentes. A Apple também pôde definir seu próprio cronograma de lançamento de produtos. Se pudessem fazer um novo chip anualmente, significava que poderiam lançar um novo iPhone todo ano. A Apple continua lançando iPhones anualmente, sem atrasos ou problemas de confiabilidade do chip. Mas o mesmo não podia ser dito para o Mac. Em 2015, a Apple descobriu uma série de problemas com os chips Skylake da Intel. Um ex-engenheiro da Intel disse: a garantia de qualidade do Skylake era mais que um problema. Era excepcionalmente ruim. Recebíamos muitos relatos de pequenos problemas no Skylake. Os amigos da Apple se tornaram os principais relatantes de problemas na arquitetura, e isso ficou muito ruim. Segundo a lei de Moore, que diz que o poder computacional dobra e fica mais barato em intervalos previsíveis, a Intel estimou que seu primeiro chip de 10 nanômetros estaria pronto em 2016. É quando empresas como a Apple planejam lançar versões atualizadas de seus produtos. Mas quando a Intel anunciou o atraso do seu novo chip, o pânico se espalhou pela indústria. Foi a primeira vez que a Intel violou a lei de Moore e a Apple não ficou feliz. Muitos esperavam que o chip de 10 nanômetros estivesse pronto mas não estava. Em 2018, a Intel produziu o novo chip, mas apenas em baixo volume. A Intel levou até 2019 3 anos além do cronograma, para produzir seu chip de 10 nanômetros em volume suficiente para o mercado de massa. Porém, limitavam-se a laptops por restrições de desempenho. A Apple percebeu que a fase áurea com a Intel havia acabado e precisava desenvolver chips próprios para o Mac rapidamente. Um ex-engenheiro da Intel confirmou que a má qualidade de garantia do Skylake fez a Apple decidir abandonar a Intel e focar em seus próprios processadores ARM. Mas isso seria muito mais difícil de realizar do que no iPhone. Nenhum grande fabricante de computadores havia adotado chips ARM, e por um bom motivo.
Isso exigia novo hardware interno, um novo sistema operacional, novas aplicações, nova compatibilidade de periféricos e uma camada de transição perfeita que permitia que os aplicativos x80 e 6 anteriores funcionassem no novo ambiente ARM. Para simplificar, uma empresa tinha que ter controle sobre o hardware, software, aplicações e sistema operacional de um computador. Um nível de controle que só a Apple possuía. Então eles começaram a trabalhar na construção dos componentes necessários para tornar os Macs ARM uma realidade. E em 2020 vimos o resultado quando a Apple apresentou seu chip M1. Então o Mac pode dar um grande salto com um incrível desempenho, tecnologias personalizadas e eficiência energética líder do Apple Silicon. E nós chamamos isso de M1. As melhorias do M1 em 2020 foram similares ao PowerPC nos anos 90 e ao Intel nos anos 2000, com maior velocidade, eficiência e comparações de desempenho com PCs. Isso porque os objetivos do produto da Apple permaneceram os mesmos por 30 anos. Eles queriam construir o computador mais rápido e eficiente possível, mantendo-o acessível. Com o chip M1, a Apple alcançou exatamente isso. Segundo o Verge, o MacBook Air com M1 era o laptop mais impressionante que eles usaram em anos, e desde então as coisas só melhoraram. O chip M4 Max, mais recente da Apple, é o processador de consumo mais rápido do mundo, enquanto oferece desempenho líder de indústria por watt. Ele foi capaz de transcrever áudio usando o modelo de reconhecimento de fala Whisper da OpenAI quase 2 vezes mais rápido do que um PC concorrente, enquanto usava 7,5 vezes menos energia. Lembre-se, estamos apenas 4 anos no desenvolvimento do M-Chip da Apple e eles já superam qualquer outra coisa no mercado. As transições de chip da Apple pareciam estar levando a este momento, onde eles tinham os recursos, a equipe e o volume de vendas para criar seus próprios chips personalizados. E isso foi além do iPhone e Mac. Os AirPods foram possíveis graças ao chip personalizado W1 da Apple, que proporcionou duração da bateria, emparelhamento sem problemas e conectividade Bluetooth estável, desafios enfrentados por outras empresas de fones de ouvido por anos. O chip T1 da Apple possibilitou o enclave seguro que protege seus scans biométricos do Face ID e Touch ID de serem roubados e protege seu microfone e câmera de serem hackeados. Enquanto a série M de coprocessadores da Apple coleta dados de sensores como acelerômetros, giroscópios e bússolas sem drenar excessivamente a bateria. E a lista continua. A linha de chips personalizados da Apple provou ser uma vantagem competitiva tão grande que outras empresas começaram a fazer o mesmo. A Huawei lançou seu chip Kirin em 2016, o Google lançou seu chip Tensor em 2021 e a Microsoft anunciou seu chip Cobalt 100 em 2024. Essa independência de chips resultou em menos negócios para a Intel. Em 2024, eles tiveram uma queda de 6% na receita, 8,9% na participação de mercado de chips e 59% no preço das ações. Isso resultou em um corte de 20% nos gastos da empresa, atrasos na construção de 2 fábricas de chips fora de Columbus, Ohio, e a saída forçada do chefe executivo de operações Pat Gelsinger. A Intel enfrenta seu pior momento, e sua sobrevivência depende da reestruturação e capacidade de superar a concorrência em inovação. A AMD, fabricante de chips de Santa Clara, Califórnia, vem ganhando terreno sobre a Intel na última década. Muitos questionaram se a Intel estaria nesta posição se tivesse decidido fabricar um chip para o iPhone. Embora fosse inevitável que as grandes empresas de tecnologia projetassem seus próprios chips, já que os benefícios aumentaram e os custos diminuíram. É por isso que a Apple parou de usar chips da Intel. Aqui é o Greg do Apple Explained. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.